pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Vinícius Fioroto e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Network Address Translator, tá? Vamos ir para a parte prática, como que eu configuro o Network Address Translator no formato de Policy Basis dentro do nosso FortiGate. Sei que estou em falta aí com algumas aulas, né? Já tem um tempo que a gente não posta aula no canal, mas foi por uma boa causa, né? Nesse momento eu estava estudando para a certificação da VMware, né? Então VCP, DCV. E eu consegui passar na prova, tirei uma pontuação legal, então por esse motivo, por conta do meu estudo para a prova de certificação, eu não estava conseguindo postar vídeo aqui nas nossas aulas do FortiGate. Mas a partir de agora estamos de volta e vamos com tudo para a nossa aula de hoje, tá? Antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, isso vai me motivar bastante a continuar gravando vídeo para vocês, a continuar fazendo esse conteúdo de qualidade aqui dentro do nosso canal, tá bom? Então não esqueça de mandar, compartilhar com seu amigo que também está estudando como que funciona o FortiGate, ou para certificação, ou para o dia a dia de trabalho, tá? Então compartilha com um colega de vocês esse vídeo, habilita as notificações para sempre saber quando vai lançar um vídeo novo aqui no canal. Espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Podem ver que agora que eu abri meu Firewall, ele está me informando aqui, ó, que esse FortiGate está utilizando ali uma versão que tem ali uma vulnerabilidade com severidade crítica, né? Isso, eu fiz um post lá no meu LinkedIn, então se vocês quiserem, fiquem à vontade e ir no meu LinkedIn e fazer a conexão comigo lá, fazer um networking. Nesse nosso cenário aqui, ó, que nós temos a versão 7.2.4, ela está vulnerável, e ela tem uma vulnerabilidade crítica em cima da SSL VPN, onde um atacante consegue acessar mesmo sem ter a senha e também mesmo que tenha duplo fator de autenticação habilitado nessa VPN, ele vai conseguir esse acesso. Se esse for o cenário de vocês, atualizem, eu vou deixar o link na descrição sobre a vulnerabilidade e qual é a versão que corrige essa vulnerabilidade, tá? Aqui eu não vou mexer agora só porque é o nosso ambiente de laboratório, então eu não estou correndo risco porque é só o nosso lab, tá? Então, onde que eu coloco aqui, habilito o meu NAT no meu FortiGate, né? Dentro da política de Firewall, o padrão é via política de Firewall, eu simplesmente seto se eu quero NAT ou não no meu Firewall. E vejam que eu tenho dois métodos de usar o meu NAT, né? Usando a interface de saída, né? Então ele vai colocar o NAT aqui pelo IP que está na nossa porta 1, que é o 10.201.1, ou eu posso usar também um Dynamic IP, né? Então vou mostrar para vocês como que funciona a parte de Dynamic IP. Para fazer esse formato de Dynamic IP, eu tenho que criar aqui um IP pool, né? E dentro desse IP pool, eu posso dar um Create New, e aí eu tenho alguns tipos de IP pool que eu consigo criar. Overload, One-to-One, Fixed Port Range e também Port Block Allocation. Eu vou falar de cada um deles para vocês. O formato de Overload, que é o principal formato aqui utilizado pelo nosso FortiGate, é um formato que eu consigo pegar um range de IP. No nosso cenário, nós temos ali nessa rede aqui do ISP um 10.201.0/24. Isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de 254 IPs. Mas imagine, por exemplo, no cenário de vocês, que a operadora pode ter entregado ali um /29, que me dá 6 IPs, né, públicos. Um /30 só me dá 2, né? Um do lado da operadora e um do lado do cliente. Se eu tiver um /29, já me dá a possibilidade de 6 IPs, um do lado da operadora e 5 para mim cliente, né? Então eu poderia fazer aqui um range IP, colocando desse range que a operadora te entregou, né? No nosso caso ali o 10.201.1, e eu vou colocar aqui, ó, até o 10.201.5. Então, fazendo isso, vou colocar aqui IP pool 1. Então, quando eu faço isso, meu IP pool com um range, né? E aí eu tenho que colocar o range além da minha interface de saída. Veja que eu vou maximizar a quantidade de saídas de IP que eu tenho. Então, lá na minha Firewall Policy, eu posso vir aqui, ó, e Use Dynamic IP Pool e selecionar esse IP Pool que eu criei, que vai do IP 10.01.1 até o 10.201.5, que é o range igual está na minha port 1. Lembre-se sempre que quando for esse formato de source NAT, né, uma saída para a internet, você utilize o range que está ali da sua operadora, tá? Então aqui, ó, eu colocando meu IP pool aqui dentro, eu tenho a possibilidade de usar o IP 10.201.1, 2, o 3, o 4 e o 5, né? E aí o que que acontece? Veja que a gente tinha uma limitação de portas, né? A gente falou que a limitação era 64.512 portas. Só que como eu estou utilizando 5 IP, isso aqui eu vou fazer vezes 5.
Então, na verdade, eu tenho ali a quantidade de 322.560 portas a partir desse momento. E como que vai fazer isso? As comunicações internas vão passar a utilizar esses 5 IPs que eu tenho. Então, uma comunicação pode sair por um IP, a outra por outro IP, a outra por outro IP, a outra por outro IP, e ele vai fazendo essa rotação de utilizando todos os IPs que tem dentro ali daquele range, e com isso eu maximizo a quantidade de IPs. Tá? Então isso é um método bem eficaz para quando eu tenho aí um problema de exaustão de NAT, né? Então eu estou consumindo muitas portas, eu posso maximizar, claro que eu dependo de ter um range maior ali de IP público, tá? Agora, se eu vim aqui no meu IP pool e utilizar o formato de one-to-one, o nosso FortiGate ele vai atribuir o endereço de pool de IP a um host interno por ordem de chegada. Então o que é isso? Eu vou ter meu FortiGate e eu vou ter ali meu IP público, ou um range de IP público, né? Vamos fazer o nosso cenário que nós estamos utilizando 5 ali. Quando eu vim uma máquina interna e ela for sair para a internet, e ela sair pelo esse primeiro IP público aqui, o nosso ponto 1, ela vai vincular todo esse IP para essa máquina. Então vamos supor que aqui a nossa máquina 10.0.1.10 está saindo ali pelo nosso IP 10.200.1.1. Nenhuma outra máquina do meu ambiente vai utilizar mais esse IP. Esse IP fica vinculado a essa máquina. A próxima máquina, a 10.0.1.11, saiu pelo IP.2, ela vai ficar vinculada a esse IP. Então nenhuma outra máquina vai sair com esse outro IP. Então nesse formato, eu sempre vou vincular um IP interno para um IP público. Então quando esse IP interno aqui parar de utilizar a internet, aquele IP volta para o range. Aí se outro IP do meu ambiente, o 10.0.1.12, for sair, ele pode pegar aquele IP para ele. Mas um equipamento vai sair por vez sempre, tá? Nesse formato de one-to-one. Outro formato que nós temos é o formato de Fixed Port Range. Esse formato, veja que eu coloco uma quantidade de IPs externo, mas eu também coloco uma quantidade de IPs internos. Isso também nos ajuda a diminuir a exaustão de NAT. Por quê? Quando eu uso esse formato de Fixed Port Range, eu posso melhorar a minha limitação de NAT. Por exemplo, como eu vou colocar a quantidade de IPs internos que eu vou ter, imagine que eu tenho ali um IP público apenas. O Fixed Port, ele vai pegar a quantidade do range que eu criei internamente e ele vai fazer um cálculo para esse único IP público e ele vai determinar quantas portas cada um pode utilizar. Então imagine assim que eu tenho um IP público no nosso formato lá de 64.512 portas, né? E eu tenho aqui dentro 100 hosts. Se nesse range fixo eu tenho 100 hosts, dentro dessa range fixado, ele vai saber que ele vai ter que dar uma quantidade de 645 portas para cada um, mais ou menos. Então todo mundo dentro do ambiente vai ter mais ou menos a mesma quantidade de portas para sair para a internet. Então isso me ajuda também a fazer o meu formato ali de recurso focado em CGN, né? Então, só para a gente colocar que essas partes de Fixed Port Range e também que nós vamos ver de Port Block Allocation é muito utilizado por operadora para fazer um formato de CGN, tá? CGN é uma forma de eu conseguir utilizar o mesmo IP em várias residências ao mesmo tempo, por exemplo, né? Quando a gente fala de operadora ali, ela geralmente entrega para as residências dois formatos de IP, IPs compartilhados, que é esse formato CGN, que antigamente era muito IPs dinâmicos, né? Cada vez na casa daquela pessoa estava com IP diferente, e hoje em dia eles usam esse formato de CGN compartilhado e também usam formatos de IP fixo, que geralmente são empresas que contratam, né? Eu aqui na minha residência eu tenho um IP fixo para não trocar esse IP nunca, eu pago um pouco mais caro para isso, né? Então é assim que funciona quando a gente tem CGN e é muito utilizado esse recurso na operadora, esse formato de Fixed Port Range, tá? Outro método que eu tenho é o formato de Port Block Allocation. Port Block Allocation também é muito utilizado aí no formato de CGN por operadoras. Geralmente operadoras utilizam esses dois formatos, né? Esse formato vai oferecer a nós administradores uma maneira mais flexível de controlar a alocação de porta do usuário para o NAT, né? Então,
Ao contrário do IP Pool, utilizando Fixed Port Range, né, que você define a faixa de endereço interno e externo, nessa parte de alocação de bloco de porta, a gente vai definir apenas a faixa de endereço IP externo. Então você também tem que indicar ali nesse formato o tamanho da porta de bloco, né, o número de blocos que o FortiGate aloca para aquele host, né, aquele endereço IP de origem. Então isso eu consigo também fazer a limitação com essas informações do tamanho das blocos de portas que cada um vai utilizar, e aí eu consigo limitar o número de blocos de portas e configurar ali o pool de IPs, evitando assim o esgotamento, né, dessas portas causada por poucos hosts, tá? Então também bem utilizado ali por operadora, e eles conseguem fazer essas limitações para que esse IP que vai ser utilizado por o mesmo IP por várias localidades consuma uma quantidade de portas limitadas para essa conexão. Então vejam que é muito tranquilo trabalhar com NAT nesse formato de policy, é simplesmente habilitar o NAT aqui ou não, falar se o IP que ele vai fazer o NAT é o IP diretamente que está na porta ali, no nosso caso na porta 1 seria esse ponto 1, ou usar esses 4 formatos que eu falei para vocês de IP pool. Então eu adiciono aqui e ele vai usar um desses formatos que eu criei dentro de IP pool para essa comunicação acontecer, tá? Quando eu falo do formato de Destination NAT, né, de DNAT, para fazer essa comunicação funcionar, eu vou colocar mais um elemento aqui na nossa topologia. Então nós temos nossa maquinazinha Linux aqui com o IP 10.0.1.10. Aí nós temos o nosso FortiGate aqui no meio do caminho com o IP 10.0.1.254 internamente. E nós vamos utilizar ali a nossa port 1, que tem o IP 10.200.1.1. Depois disso, nós vamos ter a nossa operadora aqui, ISP. A gente não vai ver, vocês não vão ver essa configuração, tá pronta aqui no meu laboratório. E essa operadora, a gente tem ali uma outra rede falando com outro ambiente, que é o 10.203.1. Esse outro FortiGate vai ter a rede interna aqui, que vai ter o IP 10.02.254, e ele vai ter uma outra máquina aqui que vai ser a 10.02.10, que é a nossa maquininha do outro lado. Então eu quero fazer a publicação de algo interno aqui para a internet, e eu quero que a máquina nessa outra rede consiga acessar via IP público. Aqui no nosso cenário, isso aqui é o nosso IP público, né? Então vamos lá para fazer essa configuração. Bom, pessoal, para criar o nosso VIP, nós vamos vir aqui em Virtual IPs, e aí depois nós vamos dar um Create New, né? O que é o nosso VIP? É o nosso DNAT, né? Nosso Destination NAT, a nossa publicação para a internet. Então eu vou colocar um nome para esse NAT acontecer, vou colocar aqui VIP ISFW. O que é o ISFW? É um outro FortiGate que eu coloquei dentro do ambiente aqui, estou chamando ele de FortiGate segmentação interna, né? Internal Segmental Firewall. E aí ele vai ser um IP que está dentro da nossa rede 10.0.1 ali, só para a gente fazer esse VIP acontecer, só para a gente fazer essa publicação acontecer. Então qual é o IP externo? Vai vindo 10.200.1.1, que é o meu IP público. Esse nosso firewall interno está com o IP 10.0.1.200. E aqui vejam que eu posso ter um opcional de portas, né? Então eu posso filtrar por um IP de origem específico, então que vai vir ali da internet. Eu posso filtrar por um serviço específico também. Eu quero usar só a porta 80, pode só conectar nessa comunicação na porta 80, né? Mas eu também tenho uma opção que chama Port Forwarding, que nós vamos utilizá-la. Por quê? O meu IP 10.200.1.1, ele já está publicado para a internet. O meu FortiGate, a pessoa pode acessá-lo da internet. Uma coisa que eu não recomendo, tá? No ambiente de produção, para acessar o FortiGate, acessa a VPN e aí você acessa via IP privado. Não deixa seu FortiGate de produção publicado para a internet. É um risco gravíssimo para o ambiente, tá bom? Então, publicação do FortiGate, nunca publica a gerência dele, porque qualquer atacante pode chegar no seu ambiente se ele tiver ali publicado para a internet, tá? Então, o nosso ambiente ele está publicado para eu acessar ele de fora, tá? Mas aí eu quero acessar esse outro FortiGate aqui internamente, só que essa porta já está utilizando a 443 para essa função. Então, eu vou fazer um port forward. O que eu vou fazer aqui, ó? Se vir no IP 10.200.1 na porta 10443, eu quero que mande para o IP 10.0.1.200 na porta 443, na minha porta de HTTPS. Ok, depois disso eu vou criar minha Firewall Policy.
Então vou vir em Firewall Policy, Create New. Vou falar que vai ser o meu VIP ISFW, que a porta de origem é a port 1, com a porta de destino a minha port 3, que a origem qualquer IP, porque vai vir da internet, eu não sei quem é que está vindo, né? Mas eu poderia limitar para um IP específico essa publicação, é um parceiro de negócio, é um terceiro que presta um serviço, eu poderia publicar só para o IP público daquele parceiro, né? Mas aqui eu vou falar que pode vir de qualquer lugar da internet e o destino é o meu VIP. Aqui eu vou colocar o serviço, poderia limitar também pelas essas duas portas que eu estou conversando, a 10443 e a 443. Mas vou pôr AL aqui só para não ter que criar serviço, a gente já viu como que cria, né? E o NAT aqui desabilitado. Por que desabilitado? Porque o Destination NAT está acontecendo aqui em cima, ó. Quando vir no 10.201.1, é para mandar na porta 10443, é para mandar para o 10.0.1.200 na porta 443, tá? Então vou dar um OK. Para a gente ver essa comunicação acontecendo, eu vou ter que adicionar novos elementos à nossa topologia. Então eu quero que ele saia por esse IP público, passe pela operadora e venha para esse outro IP público aqui e consiga chegar em um novo firewall que nós adicionamos aqui dentro, chamado ISFW. E ele tem o IP 10.0.1.200. Então essa vai ser a comunicação. Vou acessar essa máquina Linux aqui e vou tentar acessar esse firewall aqui dentro da rede através desse IP público. Vamos lá. Bom, estou na minha outra máquina, vou dar aqui um IPA para a gente ver o IP que tem nela, ó, o 10.0.2.10, né? Então ele está nessa rede 10.0.2, na rede diferente daquela nossa 10.0.1, né? E eu vou colocar aqui https 10.201.1 na porta 10443. Quando eu faço isso, ó, veja que eu estou abrindo aqui um dispositivo e eu vou colocar aqui o usuário e senha do meu dispositivo. E veja que eu estou acessando um outro FortiGate no ambiente, que esse outro FortiGate, vamos vir na nossa Network Interface, ó, a gente já está vendo o nome dele aqui em cima, ISFW, e ele tem o IP 10.0.1.200, então ele está lá naquela rede 10.0.1.200 e a gente consegue acessar ele pela internet, né? No nosso cenário ali, a gente está em uma outra rede diferente, temos a nosso Internet Service Provider no meio e consegue chegar aqui através daquele IP público, né? Então veja que se eu digitar aqui https 10.201.1, eu vou chegar apenas no meu FortiGate local ali, né? No FortiGate que a gente já estava utilizando para aquela configuração. Então aqui está o meu FortiGate local, Policy, Firewall Policy. Veja que eu tenho ali a minha publicação do meu ISFW, né? E aí quando eu coloco esse mesmo IP na porta 10443, como ele está utilizando aqui o nosso VIP, ele manda da 10.201.1 na porta 10443 para o 10.0.1.200 na porta 443. Então, isso é o nosso Virtual IP, tá? Essa é a forma que eu faço para publicar ali o meu dispositivo interno para a internet. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo, tá? Até lá!